Você já teve a sensação de que sua fé está fria? Já passou por momentos em que orar parecia uma tarefa pesada e a Bíblia, um livro distante? Se sim, saiba que você não está só. Muitos enfrentam esse vazio espiritual, essa desconexão com Deus que, no fundo, dói mais do que qualquer dor física. Mas a boa notícia é que há um caminho de volta. E ele começa com duas atitudes simples, mas poderosas: orar e mergulhar na palavra de Deus. A intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela é construída como um relacionamento que precisa de tempo, dedicação e sinceridade. E quando você entende isso, tudo muda. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna uma conversa viva. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e passa a ser uma fonte inesgotável de revelação, consolo e direção. Neste vídeo, vamos juntos redescobrir como a oração e a leitura da Bíblia podem transformar a nossa caminhada com Deus. E mais, como essas práticas simples, quando feitas com coração sincero, reacendem a chama da intimidade com o Pai. Então, já se inscreve no canal se você busca crescer na sua vida espiritual e comenta aqui embaixo: como está a sua intimidade com Deus hoje? Você sente que precisa reacender essa conexão? Compartilha com sinceridade. Você pode inspirar outras vidas com sua história. A verdade é que vivemos num mundo que nos empurra para a superficialidade. Tudo é rápido, imediato, descartável. Mas com Deus, não é assim. Ele quer profundidade. Ele quer verdade. E isso só se constrói quando paramos tudo e nos colocamos diante dele com o coração aberto. Se o seu coração deseja se aproximar mais de Deus, você está no lugar certo. Vamos caminhar juntos nessa jornada de reconexão, e eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Muita gente pensa que orar é repetir frases bonitas ou fórmulas prontas. Mas Deus não está procurando discursos eloquentes, Ele quer coração. Orar é abrir a alma. É conversar com o Pai com simplicidade, com verdade, com entrega. Quando você ora, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti o suficiente para dividir meus pensamentos mais íntimos. E é aí que a intimidade começa. Você já reparou como em qualquer relacionamento verdadeiro a intimidade cresce com o tempo de qualidade juntos? Assim também é com Deus. Quanto mais tempo passamos em oração, mais aprendemos a reconhecer a sua voz. Mais nos familiarizamos com a sua presença. E isso não significa orar horas e horas todos os dias. Comece com o tempo que você tem, mas seja constante. Não ore só quando tudo desmorona. Ore também nos dias bons, nos dias comuns, na rotina. Jesus nos ensinou sobre isso. Em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ele não está pedindo uma performance pública. Ele quer encontros secretos. É no silêncio do quarto, com a porta fechada, que grandes transformações acontecem. A oração verdadeira não precisa ser perfeita. Ela precisa ser sincera. Diga a Deus o que você sente, o que você teme, o que você não entende. Ele já sabe, mas quer ouvir de você. Isso cria conexão. Isso constrói relacionamento. E quanto mais você ora, mais percebe que a oração não muda só as circunstâncias, ela muda você. Muda a forma como você vê a vida, como reage às dificuldades, como lida com os outros. É impossível manter um coração endurecido diante da presença de Deus. A oração nos molda. Agora imagine esse tempo de oração sendo complementado com algo ainda mais poderoso: a leitura da Palavra de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. E esse diálogo transforma tudo. É assim que o relacionamento se fortalece, porque passamos a conhecer quem Deus realmente é, não baseado em achismos ou tradições, mas na verdade revelada das Escrituras. A Bíblia não é só um livro antigo cheio de histórias. Ela é viva. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Isso significa que, ao ler,
você não está apenas absorvendo informações, você está sendo transformado. Um versículo pode consolar, corrigir, despertar, curar. Mas assim como na oração, muitos têm dificuldade de manter constância na leitura bíblica. Às vezes por não saber por onde começar, outras vezes por não entender o que está lendo. E tudo bem. O mais importante é começar. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais. Ele é o melhor professor. Ele te guia verso a verso, ensinando, revelando e aplicando a palavra ao seu dia a dia. Uma dica prática é começar pelos evangelhos, ver como Jesus viveu, falou, amou. Depois, ir para os salmos, que nos ensinam a orar com o coração. E, aos poucos, explorar todo o conselho da palavra. Você vai ver que, quanto mais lê, mais vontade tem de continuar. A leitura bíblica diária te alinha com o coração de Deus. Ela é como uma bússola em meio ao caos do mundo moderno. Com tantos pensamentos, ideias e influências tentando ocupar nossa mente, precisamos de algo sólido. A Bíblia é esse fundamento. Quando unimos a oração sincera com a leitura constante da palavra, criamos um ambiente dentro de nós onde Deus se move com liberdade. E é nesse ambiente que nascem as maiores revelações. Existe algo especial que acontece quando a oração e a leitura bíblica deixam de ser uma obrigação e se tornam um prazer. Isso acontece quando encontramos o nosso lugar secreto com Deus, não só físico, mas interior. Um espaço onde o mundo fica do lado de fora e só a presença de Deus importa. Nesse lugar, o tempo passa diferente, as palavras fluem com mais leveza e a alma se acalma. Mas para chegar nesse ponto, é preciso intencionalidade. Intimidade não se constrói por acidente. É como um jardim, precisa ser cultivado todos os dias. Às vezes com força, às vezes com paciência. E tem dias que vai parecer que nada está acontecendo, que a oração está seca, que a leitura está sem brilho. Mas é exatamente nesses dias que você está sendo mais moldado. Silenciar a alma e focar no Senhor é um exercício. No início, pode parecer difícil, mas depois se torna necessidade. Como alguém que descobre uma fonte de água fresca no meio do deserto. Você passa a desejar estar ali. E quando algo te impede, sente falta. Um segredo espiritual precioso é entender que não se trata da quantidade de tempo, mas da qualidade da entrega. 10 minutos com o coração inteiro valem mais do que 1 hora distraindo. O que Deus busca é verdade. E quando Ele encontra isso, Ele se revela. E quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido com Ele você se torna. Você começa a pensar como Cristo, a sentir como Ele sente, a reagir com mais graça, a amar com mais profundidade. A intimidade com Deus não é só para o nosso prazer, é também para a nossa transformação. A intimidade com Deus muda tudo. Muda a forma como lidamos com as pressões da vida, como enfrentamos as dificuldades, como tomamos decisões. Quando estamos conectados ao coração do Pai, aprendemos a descansar mesmo em meio à tempestade. Porque não se trata mais de saber o que vai acontecer, mas de com quem estamos caminhando. Você já reparou que quem tem vida de oração e palavra firme passa por provações de outro jeito? Não porque não sente dor, mas porque tem alicerce. É como Jesus ensinou em Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva veio, o vento soprou, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Essa rocha é Cristo. E a melhor forma de estar firmado nele é cultivando a intimidade dia após dia. Não espere sentir vontade para orar. Ore porque você sabe que precisa. Não espere sobrar tempo para ler a Bíblia. Leia porque você entende que é nela que sua alma encontra vida. A constância, mesmo que pequena, traz grandes frutos. Deus não busca performance, Ele busca relacionamento. Ele está mais interessado no seu coração do que na sua rotina perfeita. E Ele tem prazer em se revelar àqueles que o buscam com sinceridade. Então aqui vai um convite. Separe um momento ainda hoje para estar a sós com Deus.
Fale com ele como um filho fala com o pai. Abra a Bíblia com expectativa, como quem busca uma palavra viva. E depois, compartilhe aqui nos comentários. Como está a sua caminhada com Deus? O que você tem aprendido nesse tempo com Ele? Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal agora mesmo. Compartilha com alguém que precisa reacender o fogo da intimidade com Deus. Vamos juntos fortalecer nossa fé, um dia de cada vez. E lembre-se, oração e palavras são o oxigênio da alma. Sem isso, a fé sufoca. Com isso, ela floresce. Que sua vida espiritual seja cheia de profundidade, de presença e de propósito. Amém.